Olá! Hoje a aula é sobre equilíbrio iônico. Para estudar sobre equilíbrio iônico, é necessário saber concentração hidrogeniônica e concentração hidroxiônica. Concentração hidrogeniônica se fala para soluções ácidas, que são soluções cujas fórmulas começam com H. Hidroxiônica, soluções básicas ou alcalinas, fórmulas terminam com OH. A concentração ela é representada por um colchete. Então, quando eu quero falar concentração hidrogeniônica, eu coloco H+ dentro de um colchete, ou H3O+ dentro de um colchete. E para as bases, OH- dentro de um colchete. Nesta matéria também, nós vamos precisar de calcular constante de ionização, Ki. Para calcular a constante de ionização, nós vamos fazer α² vezes m sobre 1 menos alfa. Esse alfa é chamado de grau de ionização e esse m é a concentração molar, ou seja, molaridade, mols por litro. Como a maioria dos equilíbrios ácidos básicos tem um grau de ionização muito pequeno, quando você for fazer esta conta aqui embaixo, 1 menos alfa, por exemplo, 1 menos 0,0001 seria quase 1. Então, nós não vamos usar essa parte de baixo. Só usa essa parte de baixo para ácidos e bases, fortes. E nós vamos trabalhar para ácidos e bases fracos. Então, a gente usa essa fórmula aqui. Constante é igual grau de α² vezes molaridade. Ainda é necessário também saber calcular a concentração de H+, que se calcula do mesmo jeito da concentração de OH-, que é alfa vezes menos. Não confundir essas duas fórmulas. Repare que na constante, o seu grau está ao quadrado, e na concentração, ele não tem ao quadrado, é apenas alfa vezes m. A fórmula para calcular o pH. Para você calcular o pH, você vai usar menos logaritmo da concentração de H+. POH menos logaritmo da concentração de OH-. Tem que saber que se você somar o pH e o POH a 25 graus Celsius, a soma desses dois sempre vai dar 14. Exemplo, se o pH for 6, para dar 14, o seu POH vai ter que ser 8. Na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, se a sua solução for neutra, significa que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é 10 a menos 7 mols por litro. Pode-se dizer também que pH é igual ao POH, que vai ser sempre 7. Isso para uma solução neutra. Toda solução ácida tem sempre pH menor que 7. Quanto menor for, mais ácida ela fica. Enquanto que nas básicas, o meu pH é maior que 7. Quanto maior for, mais básica que fica. Para continuar, nós temos que conhecer algumas substâncias que têm caráteres ácido ou básico e não necessariamente comecem com H ou terminem com OH. Então, exemplo, gás carbônico é um óxido ácido, cloreto de amônio é um sal com características ácidas. Bicarbonato de sódio e carbonato de potássio são dois sais, mas com características básicas. Vamos começar a ver exemplo. Qual o pH de uma solução monoácida 0,01 molar? Bom, ele diz que a sua solução é uma solução monoácida, ou seja, ela contém um ácido. Sabendo isso, eu já sei que eu vou precisar de calcular a concentração de H+, porque o H+ é para soluções ácidas. Quando ele fala monoácida, então é porque eu tenho um ácido que tem apenas um H. Ou seja, quando for se separar, vai se formar apenas um H+.
Então, a molaridade do seu ácido vai também ser igual à molaridade do seu H+, porque ela é monoácida, só tira um H. Nesse exercício, ele só está dando para a gente a molaridade. E nós vimos no início que para calcular a concentração de H+, precisa do grau de ionização vezes a molaridade. Se o grau de ionização não foi dado, então é porque ele vale 100%. E 100 dividido por 100 vai dar 1. Então, 1 vezes a molaridade é a própria molaridade. Então, eu vou colocar apenas que a concentração de H+ é 0,01. Não foi necessário o grau de ionização. Vou retirar agora a vírgula. Para retirar a vírgula, ele vai ter que voltar 2 casas. Então, ficaria assim, 1 vezes 10 a menos 2. Esse número 1 aqui na frente não é necessário colocar. A gente só coloca aqui na frente número 2, 3, qualquer número que não seja 1. Então, aquele ali vai dar 10 a menos 2. Aí tem a fórmula do pH. pH é menos logaritmo da concentração de H+. Vamos lembrar como é que funciona o logaritmo. Se você tiver logaritmo de 10 elevado ao número, a resposta vai ser esse número. Então, vamos lá. Tiro o H+ e coloco 10 a menos 2. Se eu tenho, então, log de 10 a menos 2, eu tiro esse 10, log de 10, e vai ficar menos 2. Esse menos é da fórmula. Conclusão, o meu pH vai dar 2. Nesse caso, qual o pH de uma solução 0,5 molar de HX que está a 2% ionizado? Repara que ele deu uma fórmula de um ácido, porque começou com H. E ele é um monoácido, porque só tem um H. Então, a minha molaridade do H+ é igual à molaridade do meu ácido, que no caso vai ser 0,5 molar. Nesse outro daqui, ele está me dando a fórmula de uma base. E detalhe, de uma monobase. Só tem um OH. Significa que a molaridade do meu OH- é exatamente igual à molaridade da minha substância básica. Vamos começar a calcular, então. No primeiro exemplo, ele dá meio molar, 2%, de um ácido. Então, eu coloco assim. Concentração de H+ é igual. Aqui vai ser, né? Grau de ionização vezes molaridade. Eu troquei, deixa eu colocar na ordem correta. Molaridade vezes grau de ionização. Grau de ionização é 2%, 2 dividido por 100. Fazendo essas contas, dá 0,01. Tirando a vírgula, 2 casas vai dar 10 a menos 2. Aí você coloca na fórmula do pH. pH é menos logaritmo de 10 a menos 2. Esse log de 10 cancela, vai ficar menos 2. Então, pH é 2. O outro, 1 molar, é uma base, 0,1%. Agora, eu começo calculando a concentração de OH-. Então, a molaridade é 1 e o meu grau de dissociação é 0,1. Ah, por que aqui fala ionizado e aqui dissociado? Ionizado porque o ácido é substância molecular e a base é iônico. Voltando, fazendo as contas, dá 0,001. Voltando, tirando a vírgula, 10 a menos 3. Agora, se eu tenho a concentração de OH, eu vou ter que calcular POH. A fórmula é praticamente a mesma. Tiro esse log de 10, vai dar menos 3. Calculei que o POH vale 3. Só que o exercício pede o pH. Lembrando que pH mais POH tem que dar sempre 14. Se tem que dar 14, então meu pH é 11.
Próximo exemplo. A 3 gramas de ácido acético, massa molar 60 gramas por mol, foi adicionado água suficiente para completar 500 ml de solução. Sabendo que nessa concentração, o grau de ionização do ácido é de 1%, calcule para essa solução a concentração hidrogeniônica, o pH, a concentração hidroxiônica e o pOH. Bom, para calcular a concentração hidrogeniônica, é necessário, então, a molaridade do ácido, que nós não temos, mas o exercício está dando a massa do ácido, que já está em gramas, a massa molar do ácido e o volume, só que o volume está em ml. Então, você tem que passar esse volume para litros, que vai dar meio litro. Então, eu coloco ali a fórmula da molaridade e calculo, então, a molaridade, que é 0,1 mol por litro. Como trata-se de um monoácido, então significa que a molaridade do H+ é exatamente igual à molaridade da substância ácido acético. Então, na hora de calcular a concentração de H+, a minha molaridade vai ser o mesmo 0,1. O grau de ionização é 0,1%, que vai dar 1 dividido por 100. Então, eu coloco ali, 1 dividido por 100 é 0,01, faço as contas para tirar esta vírgula, dá 10 a menos 3. Lembrando novamente que para calcular o pH é menos logaritmo, no caso da concentração de H, que é 10 a menos 3. Esse log de 10 cancela, vai ficar que pH é menos 3, então o meu pH é 3. Então, aqui eu calculei a letra A, porque a letra A pedia a concentração, e aqui eu calculei a letra B, porque a letra B pede o pH. Na letra C, ele pede a concentração hidroxiônica. E na letra D, ele pede o pOH. Bom, você pode fazer a letra D primeiro ou a letra C. Para fazer a letra C, tem uma regra que diz assim: se você pegar a concentração de H e multiplicá-la pela concentração de OH, sempre vai ter que dar 10 a menos 14. Esta é uma fórmula e não muda. Então, olha, se eu sei que aqui é 10 a menos 3, e eu não sei esse daqui, e eu sei que tem que dar 10 a menos 14, olha, quando você tem duas potências multiplicando, a soma dos expoentes tem que dar 10 a menos 14. Então, eu já sei que a minha concentração de OH só pode ser 10 a menos 11. E se eu sei que a concentração de OH é 10 a menos 11, eu também sei o meu pOH. Meu pOH é menos log de 10 a menos 11. Tira esse 10 a menos 11, meu pOH vai dar 11. Próximo exercício. Temos uma solução 0,05 molar de hidróxido de amônio. Calcular o pH e o pOH dessa solução, sabendo que a constante de ionização da base é 2 vezes 10 a menos 5. Então, nós temos aqui uma solução, e é uma solução básica, monobásica. Se ela é monobásica, então a concentração do seu hidróxido de amônio também vai ser igual à concentração do OH, ou seja, a concentração molar, é a molaridade. Nesse caso, ele está dando para a gente a constante de ionização, que é Ki. E nós vimos anteriormente que a fórmula da constante é molaridade vezes grau de dissociação ao quadrado. Substituindo os valores, vai ficar 2 vezes 10 a menos 5 é igual a 0,05 vezes alfa ao quadrado. Esse número que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2 dividido por 0,05. Olha, como aqui embaixo 2 dividido por 0,05, você pode, esses dois casos, passar para cima,
vai ficar 200 dividido por 5, que é a mesma coisa que 40 vezes 10 a menos 5, que aí eu tirei aquele zero e diminuí a potência para 10 a menos 4. Como o grau de dissociação ou de ionização está ao quadrado, eu tiro a raiz. Raiz de 4 é 2 e raiz de um expoente é o expoente dividido por 2, porque é uma raiz quadrada. Então, meu grau de ionização ou dissociação é 2 vezes 10 a menos 2, 0,02. Se ele pedisse esse valor, eu poderia multiplicar por 100 e apenas dizer que é igual a 2%. Só que não é isso que ele pede. Ele pede para a gente calcular o pH e o pOH. Se a minha solução é básica, eu só posso pensar no pOH. Então, eu vou primeiro calcular a concentração do OH menos, que é molaridade vezes grau de dissociação. Então, eu tenho a molaridade, eu tenho o grau, vou multiplicar, tirando as vírgulas, e vou colocar na fórmula do pOH. Lembrando que a fórmula do pOH, deixa eu pôr aqui ao lado, pOH é menos logaritmo de OH menos. Né? Então, se aqui é 10 a menos 3, vai dar pOH 3. Outra coisa que você tem que saber, pH mais pOH sempre vai ter que dar 14. Então, se o meu pOH é 3, o meu pH é 11. Mais um exemplo. Nesse exemplo, tem uma tabela com 5 substâncias, onde está pedindo concentração de hidrogênio, de OH, pH, pOH e tipo de solução. Na primeira substância, ele está dando a quantidade de H. Sabendo a quantidade de H, automaticamente você sabe o pH, porque o pH é menos logaritmo de H+. Então, se o pH é menos logaritmo de 10 a menos 3, repara então que vai dar 3, ou seja, exatamente o número que está em cima. Se o pH é 3, eu também sei o pOH, porque somando pH com pOH, sempre vai ter que dar 14. Então, meu pOH é 11. Se você pensar que o pOH é 11, você também vai saber quanto vale a quantidade de OH. Vai ser 10 a menos 11. Porque aqui em cima tem que ser 11 para poder dar 11 nessa resposta. Na segunda linha, pOH é 6, então pH é 8. Se o pOH é 6, então 10 a menos 6 e o H+, 10 a menos 8. Se o pOH é 10 a menos 14, o pH é 0. Agora, cuidado. 10 a menos 0 é a mesma coisa do que 1. Então, a concentração de H+ é 1. Se o pH é 7, o H+ é 10 a menos 7, o pOH é 7, o OH- é 7. Se H+ é 10 a menos 9, pH é 9, pOH é 5 e OH- 10 a menos 5. Tipo de solução. pH. Você sempre vai olhar para pH. Menor que 7 é ácido. Então, pH 3 é ácido, pH 0 é ácido. Maior que 7 é básico. 8 é básico, 9 é básico. Igual a 7 é neutro. pH é 4, significa que a concentração de H+ é 10 a menos 4 mols por litro. Ou seja, dentro de 1 litro contém 0,0001 mols de íons H+. Significa que se você diluir, a quantidade de H+ vai diminuir para cada litro da solução, pois vai ficar mais espalhado. Na fórmula da diluição, M1V1 é igual a M2V2. Exemplo. A concentração hidrogeniônica num suco de limão é 10 a menos 3 mols por litro. Qual o pH de um refresco preparado com 20 ml de suco de limão e água suficiente para completar 200 ml?
Então, olha, ele tinha um suco de limão de 20 ml. Então, é lógico que a concentração era 10 a menos 3. Aí ele foi colocando água até ficar 200 ml. A quantidade de H+, no início, era 10 a menos 3, dentro daquele volume de 20 ml. Mas você não sabe para quanto foi essa concentração quando o seu volume foi para 200 ml. Usando a fórmula de diluição, substituindo os valores. Então, você vai pegar esse 200 que está multiplicando, passar dividindo, vai ficar 0,1 vezes 10 a menos 3, 0,1 tirando a vírgula dá 10 a menos 1, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 4, 10 a menos 4 é a concentração de H+. Agora, você colocando na fórmula de pH, porque você tem H+, o pH vai ser menos logaritmo de 10 a menos 4, tira esse log, é menos menos 4, pH é 4. Alternativa D. Parecido com este exercício, tem o exercício 68 e o 69, já com as respostas anotadas. Mais um detalhe, se você quiser comparar soluções, digamos que eu tenha assim, eu quero saber a diferença de uma solução de pH 1 para uma solução de pH 4. Eu quero saber se ela é mais ácida, se ela é mais básica, ou se ela for uma ou outra, de quantas vezes ela é. Bom, aqui está dizendo assim, a cada vez que o pH mudar, você vai ter que multiplicar por 10 a cada unidade. Então, vamos lá. De 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, mudou 3 vezes. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Ou seja, para sair de uma solução de pH 1 e chegar até uma solução de pH 4, você precisou de multiplicar 3 vezes o 10. Então, a gente diz que a solução de pH 1 é 1000 vezes mais ácida do que uma solução de pH 4. Exemplo, o pH de uma solução é 6. Se reduzirmos o valor do pH da mesma solução para 2, opa, se reduzir, vai ficar mais ácido. Se ficar mais ácido, a quantidade, ou seja, a concentração de H+, ela vai aumentar. Ela vai ficar como? Maior. Então, vamos colocar aqui. Ele quer chegar no 2, certo? Está saindo do 6. 6, 5, 4, 3, 2. Então, vai ter que multiplicar por 10, por 10, por 10. Então, vai aumentar ali 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ó, então, vai ter que multiplicar aqui, aqui e aqui. 10 vezes 10 vezes 10 vai dar um total de 10.000. Então, vai ficar 10.000 vezes mais ácido. Vai aumentar 10.000 vezes. Alternativa A. Parecido com esses exercícios, tem o 67 e o 36. Fora esses exercícios, né, tem mais um aqui. Dissolveu-se 37 mg de hidróxido de cálcio em água para obter-se 100 ml de uma solução saturada dessa base. Qual o pH da solução? Se pede pH, eu preciso da concentração de H, e para calcular a concentração de H, novamente preciso da molaridade da base. Eu tenho aqui a massa da base tem que passar para gramas, 0,037 gramas. Hidróxido de cálcio é CaOH2, a massa molar é 74, o volume está em 100 ml, tem que passar para litros para poder calcular a molaridade. Colocando tudo na fórmula, calculei a molaridade da base. Só tem um detalhe, não é monobase, agora é uma dibase. Vamos ver o que muda. Na dibase é que para cada 1 mol daquela molécula da base, são formados 2 mols de OH, ou seja, é o dobro de mols. Então, a sua concentração de OH é 10 vezes 10 a menos 3. Então, se aqui, por exemplo, é um positivo, né? Se você chama ali de um positivo, vai dar 10 a menos 2. Então, a concentração de OH é 10 a menos 2. Então, meu POH vale 2. Então, sempre que for
monobase, a molaridade é a mesma. De base tem que tomar cuidado, tribase por aí, tomar cuidado também. Ele pede o pH. O pH, vocês já viram que a soma dos dois tem que dar 14. Então, o pH vale 12. Tem outros exercícios na apostila com esses resultados. Bons estudos!